E agora, após esse intervalinho aí do café, a gente vai falar de um tema que todo mundo já ouviu falar, uma palavra mágica, né? Que é a omnicanalidade. Todo mundo fala, eu sou omnicanal, eu trabalho omnicanalidade. É um tema que, em 2021, foi falado muito, né? Foi um dos grandes desafios da indústria. A indústria ainda enfrenta isso por conta de vendas cruzadas, né? Venda do e-commerce, subcanal, distribuidor, venda própria, rede varejista. Então, é um tema extremamente relevante. Então, para atualizar esse assunto e para falar da era da omnicanalidade, os desafios da indústria, que são vários, nós vamos convidar ela, que é gerente regional de e-commerce da Pernod Ricard, e está à frente dos canais digitais, responsável pelas operações dos clientes por players e mais de 20 marketplaces. Salva de palmas para Roberta Marques. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Todo mundo tomou um café aí para dar aquela revigorada, comeu aquele croissant de chocolate que está uma delícia, né? Todo mundo comeu, né? Então, vamos lá. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho aqui dessa omnicanalidade. Então, essa palavra que é difícil, que eu sempre engasgo um pouco para falar ela. Não reparem se eu engasgar, tá? Que pode acontecer. E um pouco dos desafios que a gente enfrenta aí, né? Então, eu já venho falando sobre isso há bastante tempo, como ela comentou. Eu já estou... A primeira vez que eu falei aqui com o pessoal na E-Commerce Brasil foi em 2021, e online, no meio da pandemia. Então, fiz, acho que 2 palestras, se eu não me engano, nessa época, falando um pouco sobre esse assunto. E vocês vão ver como que era a visão daquela época e como isso mudou, né? Como que a gente está vendo de uma outra forma, né? Então, vamos lá. Ops, estou aqui apertando errado. Quando a gente olha um pouco, né, o que é o Omnichannel, quando você olha no Google, né, o que ele fala que é o Omnichannel para o Google, né? Então, você vê que é realmente uma estratégia de você usar simultaneamente o físico e o digital. Usar esses canais de comunicação, diferentes canais de comunicação, com o objetivo ali de estreitar realmente essa relação entre o físico e o offline, né, o online e o offline. Só que, assim, isso, óbvio, é para você conseguir aprimorar um pouco mais a experiência do cliente e trazer um pouco dessa tendência do varejo um pouco mais para dentro do consumidor, né? Para o dia a dia do consumidor. Eu não enxergo exatamente assim, tá? Para ser muito sincera. Eu, aqui na minha humilde posição, vou questionar o que o Google coloca. E eu coloco de uma forma um pouquinho diferente, porque eu acho que a gente tem aqui muito mais do que estreitar a relação do que é o online com o offline. A gente está aqui para obter mais pontos de contato da indústria, do produto com o seu consumidor. E eu acho que isso é o mais importante, independente se ele é offline ou online. Não importa. Acho que o que importa é quantos pontos de contato você está tendo, quantos pontos de contato você está trazendo para o seu consumidor. E não é mais uma tendência, né? Vamos lá. Já é uma realidade para todo mundo, e a gente está vendo isso no nosso dia a dia. Quantas pessoas, quanto que a gente já compra online, o quanto que a gente já está deixando um pouco mais de comprar no supermercado, muitas vezes, as coisas. O supermercado vai deixar de existir? De forma nenhuma. Ele vai continuar existindo, a lojinha próxima, o atacarejo e tudo mais, está cada vez ainda crescendo. Ainda tem espaço para todo mundo. Porém, o que é mais importante, que aí é a palavra que eu mais grifo aqui, a conveniência. Conveniência é a palavra que é do momento, se você for ver, porque é aonde a gente tem que entender a rotina do consumidor. Como que ele vai se colocar? Ele vai realmente procurar a conveniência dele. Se é através de um last mile, né, no on demand, ou se é através comprando na Amazon, se é comprando no Mercado Livre, se é comprando no supermercadinho da esquina, comprando ali naquele pão minuto que tem ali na rua, no Oxxo, não importa. A gente vê justamente esse tipo de formato de varejo crescendo cada vez mais. Por quê? As pessoas buscam a conveniência. Elas buscam o que é próximo da casa delas, ou que é no caminho de casa para o trabalho, ou do trabalho para casa, ou aquilo que ela consegue comprar rapidamente ali no celular.
Então, essa é a palavra. Então, são 2 pontos muito importantes que a gente tem que pensar quando a gente pensa em omnichannel. Conveniência e pontos de contato com o consumidor. Tá? Então, esses são os pontos mais importantes para a gente realmente ter em mente. E aí, eu vou mostrar um pouquinho de como que a gente viu em 2021 esse omnichannel, que hoje parece um negócio arcaico, né? Eu mostrei isso na época, todo mundo falou, nossa, é verdade, olha como que tem um ecossistema de e-commerce, como que tem um ecossistema online, né? Hoje eu olho e falo assim, caramba, realmente, a gente enxergava tudo assim, bem separadinho, né? Então, a gente tinha os marketplaces, que eram muitos na época. Então, em 2021, a gente viu ali, na pandemia, na verdade, né, uma explosão realmente dos marketplaces. Por quê? Era muito mais fácil aquele mercadinho, aquela pessoa que produzia uma roupa, tantas pessoas, tantas indústrias, inclusive, se conectaram ao marketplace. Era a forma mais rápida, dado uma pandemia, que você tinha que se movimentar de uma forma rápida e era conveniente, era rápido, então houve uma explosão muito grande. E aí você começou a ver o quê? Os varejistas também. Os varejistas começaram a criar os seus e-commerces, a trabalhar isso, ainda de uma forma muito suave, ainda muito penosa, com muita dificuldade. Poucos já tinham o e-commerce estruturado. Então, você via grandes varejistas que já tinham, mas, obviamente, também não estavam preparados para uma pandemia. Os last miles já estavam, mas eles estavam ali muito focados em restaurante, em comida, poucos em mercado. Pure players, eu posso falar até com um pouco da minha realidade, né? No meio, mais ou menos, de 2019, foi quando a Amazon começou a trabalhar com a nossa categoria de bebidas alcoólicas. Então, na verdade, no finalzinho de 2019 é quando realmente a gente começou a ter produto lá. Então, assim, era o começo, era realmente o começo. E estava começando o home market, aí social commerce começando, estava tudo no começo. Logo depois, você começa a ver, eu comecei a olhar esse slide, né, do que eu tinha mostrado em 2021, comecei a falar, caramba, a Americanas está lá, mas está, né, na UTI. A gente já vê a Casas Bahia, o pessoal da Via Varejo, acabou com o marketplace. Não existe mais. A gente vê o próprio Pão de Açúcar, estava fazendo marketplace in, né, que eles chamam, não fazem mais. Você começa a ver os players mudando, principalmente em marketplace, e outros que vão surgindo. Então, houve uma mudança muito grande, realmente, e, principalmente, eu vejo uma mudança muito grande nesse framework, onde está tudo separado. Isso aqui não existe mais. Essa realidade de cada um na sua, não existe mais. Então, a gente já está falando de uma forma diferente de como que a indústria chega até o consumidor. Como que a gente vai da esquerda aqui até o lado direito? Difícil, né? Tem muitos caminhos por aqui. Então, eu vou mostrar um pouquinho a forma que a gente enxerga esse caminho. E aí, vocês vão ver um pouco da maluquice que é. Porque eu sempre falo muito para o meu time, eu falei assim, gente, trabalhar no e-commerce é louco, é maluco, ninguém entende o que a gente faz, ninguém entende como que uma coisa se conecta com a outra, e aí você começa a passar as coisas, às vezes meu chefe me olha assim, com uma cara de interrogação, que eu falo, legal, vamos lá, deixa eu começar do começo para te explicar o que eu estou fazendo aqui. Mas, basicamente, vamos começar pelos click and mortars, né? Os click and mortars, basicamente, são os varejos. Aí você fala, bom, aí está fácil. Você vende para o varejo vende para o consumidor. Tranquilo, certo? Mas aí vem o on-demand, que é o last mile. Aí você fala, bom, começou a complicar, porque esse mesmo cara que eu vendi para ele o nosso produto, ele vai vender no iFood, no Rappi, no Uber Eats, o mesmo produto que está lá no estoque dele, que eu que vendi para ele. Ele começa a vender ali. Mas esses caras também estão comprando da gente, as dark stores, que alguns também já deixaram de ter, né? Vamos lá, que também é uma coisa muito custosa. Explodiu na época da pandemia e viram que não valia a pena também ter tudo aquilo de dark store. Aí você fala, bom, legal, tá claro, mas ainda tá fácil. Aí, recentemente, a gente está lá conversando com o pessoal da Daqui, e eles falam, então, a gente vai começar a vender no iFood.
Aí eu falei, oi? Vocês querem dar um nó no meu cérebro aqui, né? Como assim? Vocês são concorrentes, como vocês vão vender no iFood? Não, então, eles fecharam, a gente comprou as dark stores deles, e agora vai ser Express Buy daqui. Falei, legal. Tá, como que eu explico isso na empresa? Falei, bom, beleza, tá tudo certo, continua tudo em casa, estamos atendendo vocês direto, então está tudo em casa. Mas, né, começa a complicar um pouco a nossa logística aqui de explicar isso para quem não entende. Mas assim vai. Então, a gente tem esse frame, né? E aí, vamos colocar, então, agora, os peer players. Como que esses caras também agem, né? A gente também tem o 1P. A gente vende para eles vendem para o consumidor. Mas, porém, todavia, os nossos queridos click and mortars também vendem dentro desses peer players, que são marketplaces. Então, você tem lá o GPA, tem o Carrefour, são os grandes, né, click and mortars que tem no mercado, vendendo no Mercado Livre. E o Mercado Livre, ele dá uma prioridade muito grande para o 1P e dá uma prioridade muito grande para esses caras, porque esses caras levam para eles muita conveniência de portfólio, de estoque, que eles não precisam gerenciar, que eles não precisam ter fluxo de caixa para comprar, que compõe uma carga e ajuda muito a compor sortimento. Então, acaba sendo muito importante também para eles. Então, você tem essa outra ligação. E aí você tem dentro também os marketplaces. Tá? E aqui, no caso da Pernod, a gente não vende diretamente. A gente usa uma empresa de full commerce para transacionar isso para a gente e ter um estoque à parte. Senão, também, de verdade, acho que eu estaria internada, louca, tentando fazer tudo, porque é impossível. E aí a gente faz esse 3P. Só que hoje, o marketplace acaba que você tem oportunidades de vender em muitas outras plataformas que antes não tinha, como os bancos. E a gente vê que hoje acaba sendo muito melhor trabalhar por aí, nesse tipo de plataforma. Por quê? Você imagina a minha lojinha, que ela chama Bar Aberto, dentro do Mercado Livre, competindo com o GPA, competindo com o Carrefour, competindo com o próprio 1P, que sou eu, vendendo para eles. Qual a prioridade que vai ter? Qual vai ser realmente a visibilidade que vai ter? É muito baixa. Então, nem vale a pena, muitas vezes. É claro, isso é para a gente. Vocês podem querer trabalhar com sortimento diferente, tem várias estratégias que você pode montar. Mas, para a gente, nem necessariamente valeria a pena. Então, a nossa estratégia acaba indo para trabalhar com essas plataformas onde eu não tenho nenhuma competição direta, que é o que a gente acha que não tem uma competição direta. Por quê? Sim, existe uma competição dos próprios peer players. O Magazine Luiza, por exemplo, tem uma área chamada B2B. E o B2B deles, basicamente, é vender nessas plataformas de bancos. Então, você vai vendo que você nunca está sozinho. Você nunca está ali navegando sozinho. Sempre tem alguém, alguma coisa, algum cliente, algum varejo competindo com você mesmo. Então, basicamente, o único que está ali mais sozinho é o D2C. Né? Então, que não tem ninguém vendendo dentro dele, nem ele vendendo em ninguém. Apesar da gente usar o próprio nome Bar Aberto como nosso marketplace, né, que é o nosso site, ele está ali de uma forma um pouco mais isolada dentro de toda essa estrutura. Então, no final, aquele framework que eu tinha anteriormente, onde cada uma das caixinhas se comunicava de uma forma independente, hoje não é mais assim. E aí, vocês me falam, tá bom, isso aí eu já sabia, né? Essa confusão mental aí, ela é realidade para todo mundo, certo? Acho que todo mundo já sabia. Mas, como que a gente consegue trabalhar de uma forma mais efetiva, de uma forma um pouco mais organizada com isso? Eu acho que, basicamente, a gente tem que ter realmente uma estratégia por canal. E como que é essa estratégia por canal? Né? Como que se pensa numa estratégia por canal? Eu não vou aqui dar uma aula para vocês de estratégia por canal, não é isso. Porque eu acho que também cada empresa tem que ter a sua estratégia, a sua forma de atuar, e pensando numa forma simples. Eu só elenquei aqui 3 fatores que eu acho que, não necessariamente nessa ordem, vai depender um pouco de cada empresa, mas a gente tem que pensar. Então,
Então, qual é a prioridade para você? E prioridade, que eu digo, é qual é o canal que vai realmente trazer as informações que vocês precisam? Onde está o consumidor que procura o seu produto? Né? Porque tem isso também. Às vezes, você pode querer vender lá na Amazon, mas o consumidor não está procurando o seu produto na Amazon, então não importa. Então, você tem que pensar na prioridade, de onde está o seu consumidor, da onde você quer realmente atingi-lo, e pensar assim, tá bom, esses canais aqui são os mais importantes para mim hoje. Rentabilidade. Gente, desculpa, qual empresa aqui não fala de rentabilidade? Não existe mais. Né? Então, principalmente antes, eu ouvia muito, não, o e-commerce é o futuro, vamos colocar dinheiro. Hoje está todo mundo olhando e falando assim, sim, é o futuro, porém, de uma forma rentável. Então, precisamos entender aonde está a maior rentabilidade também. E a gente sabe que os grandes varejistas são muito caros. Será que é por lá que eu devo começar? Talvez não. Ou, depende. Né? Se você tiver uma rentabilidade que é um pouco pior, mas ela for te entregar muito mais coisas do que você precisa, vale a pena. E essa questão da visibilidade. Onde você vai realmente aparecer, que é um pouco do que eu falei do marketplace. Eu não vou conseguir ter a mesma visibilidade no Mercado Livre. Vale a pena eu continuar lá? Ou eu trabalho o Mercado Livre através do 1P, através dos varejistas? Para a gente, vale mais a pena. Né? Então, essa aqui é uma forma de você pensar e estruturar, pelo menos, por onde começar, por onde você deve ter prioridades, por onde você deve elencar ali os subcanais que você tem que trabalhar. Mais um ponto importante, a gestão de portfólio. Qual o portfólio ideal para cada uma dessas frentes? Você não vai trabalhar com uma cauda muito longa num on-demand, porque o consumidor não vai buscar lá. Muitas vezes é uma compra mais de urgência, é uma compra mais de imediatista. Então, ela vai até no básico, no mínimo que ela precisa. Então, a cauda, sim, dá para trabalhar um pouco de cauda longa? Sim, e deve, mas não precisa ser também aquele item que você vende muito pouco ou com valor muito alto. Porém, num pure player, você pode trabalhar, sim, com o seu portfólio completo. Então, principalmente com produtos de valor agregado mais alto, que é onde o consumidor busca e ele não encontra, principalmente nos varejos. Ele não encontra numa loja física. E aí ele vai buscar no online. E aí ele vai inchar onde? Numa Amazon, no Mercado Livre, no Magazine Luiza. E aí você tem que ter um portfólio completo ali. Estrutura, que aí também é um outro problema, né? Que muitas empresas, que é o nosso caso, você tem que provar a demanda para você poder conseguir uma pessoa. Você tem que estar realmente quase surtada para falar, ok, agora eu preciso de alguém. Mas a verdade é, para você atingir todos aqueles pontos de contato com o seu consumidor, se você não tiver estrutura para isso, dificilmente você vai conseguir. Porque você vai ter muito trabalho. E aí vai ficar tudo mal feito. Então, por isso que é importante também as prioridades. E aí você olha a sua estrutura e entende aquilo que você vai realmente trabalhar de uma forma profunda, de uma forma organizada, de uma forma que realmente traga resultado. Senão, você vai ficar só apagando incêndio. E um ponto extremamente importante, KPIs. Porque se você não mede aquilo que você está fazendo, como você sabe que está sendo bom? Né? Então, a gente tem medições de KPIs semanais, reuniões onde a gente olha semanalmente todos os KPIs de execução, de conteúdo, de mídia e tudo mais, porque, se não estiver sendo efetivo, a gente muda de um lado para o outro. Tem que ser dinâmico, tem que fazer o tracking disso, não pode deixar o negócio simplesmente acontecer. Não funciona. E, dado o tamanho que é o e-commerce dentro da maioria das empresas, que a gente sabe que ainda representa menos do que os grandes varejos, do que um atacarejo, ao mesmo dos distribuidores, se a gente não tiver realmente uma efetividade muito boa em tudo que a gente realiza,
você nunca vai poder crescer, porque você tem que otimizar muito os seus investimentos, trazer muita coisa com muito menos. Então, até, assim, resumindo, é um pouco disso, que são os nossos grandes desafios aí do dia a dia. E a dica que eu passo um pouco para vocês é ter esse mapeamento claro do quais os canais, onde eu quero trabalhar, onde vai me trazer uma rentabilidade, e trabalhar o portfólio da melhor forma possível, pensando no público também daqueles subcanais. Então, por exemplo, quando a gente fala de um Zé Delivery, que tem um público mais C e D, qual o portfólio que eu tenho que ter lá? Quando eu falo de um produto para o Rappi, que já é um público mais AB. Então, tudo isso parece complexo, mas, no final, quando você começa a colocar no papel e começa a juntar tudo, começa a fazer um pouco mais de sentido e te dá um pouco mais de rumo aonde eu devo trabalhar e como eu devo integrar melhor todos esses canais e trabalhar melhor o omnichannel que a gente tem dentro do próprio e-commerce. Porque, como eu falei no começo, a omnicanalidade ela não está só entre o online e o offline. Dentro do online, você tem muitos canais e muitos pontos de contato com o consumidor. Então, se você não consegue trabalhar de uma forma estruturada, com objetivo, com planejamento, com o portfólio correto, você não vai atingir todos os pontos de contato que você poderia ter com esse consumidor. Acho que ficou claro para todo mundo? Acho que essa é um pouco da mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. E obrigada aí pelo tempo. Olá. Obrigada, Roberta. Muito obrigada, mas eu quero fazer umas perguntas aqui. Acho Roberta, que a gente tem... prazer te conhecer pessoalmente. Obrigada por ter aceito o convite. Eu sou aquela, gente, que eu falo com muita gente por e-mail, pelo WhatsApp, e, infelizmente, nem sempre eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente. Prazer te conhecer e te receber no presencial. Agora a sim. gente falou no momento difícil lá em 2020, depois 2021. 21. Coisa, Foi né? também. E aí, você já tem pergunta, porque eu tenho uma aqui. Quer começar? Quero. Vai. Quando a gente começou com esse processo da digitalização, foi nesse cenário extremamente desafiador. E lá, tu já foi generosa com lições compartilhadas do que vocês estavam vivendo naquele momento da transição. Hoje eu estava vendo ali aquele seu fluxo, eu disse, Paulinha, dá uma olhada como é que a vida é fácil. Né? Olhei para cá, ficou muito mais complexo. Mas eu quero puxar um lado aqui, como você fez essa transição, primeiro, de digitalizar, integrar aqueles canais, criar proposta de valor para cada um deles. Mas eu vou te puxar para um outro lado, o lado da executiva, Roberta. De lá para cá, mudou muito o digital. Lições árduas. A gente, enquanto E-Commerce Brasil, por exemplo, teve. O que não mudou daquele negócio que continua até hoje, nessa sua missão lá dentro da Pernod? O que não mudou na missão do dia a dia de integrar esses canais? Difícil? Difícil? Difícil. Porque muita coisa mudou, né? Mudou muita tanto. coisa mudou. Eu acho que, quando a gente olha um pouco lá atrás, eu acho que o que não mudou é um pouco da ambição que a gente tem, realmente, de fazer o canal crescer. Então, desde o começo, quando eu assumi o canal, que ele não existia, na verdade, eu peguei do zero. Literalmente. Literalmente. Eu tinha ali... Num cenário nada amigável. Nada. Pandemia. E, para quem não sabe, eu estava voltando também de licença maternidade. Nossa, estava fácil. Estava bem fácil. Estava bem fácil. E eu tinha, assim, clientes... Durante a minha licença, eu peguei, era bem em janeiro a julho de 2020, foi quando estourou. Saíram cadastrando os clientes, ficou cada um num canto da empresa, então eu tive que juntar tudo, né? E basicamente eu e um analista. Então foi realmente do zero. Então o que eu posso dizer realmente que de lá para cá o que não mudou mesmo foi realmente essa ambição de fazer o canal se tornar bem maior, graças a Deus. Meus lindinhos ali vieram todos me aplaudir aqui. É importante, né, perguntar, porque naquele cenário bem maior. Eu nem sabia da maternidade, então eu disse, olha, esse negócio não está fácil. E quando eu fiz o convite para ela, eu disse, vem aqui para contar um pouco dessa evolução
né, do processo que vocês vivenciaram, mas que você liderou aí dentro da indústria. Isso é importante. Obrigada, Renata. Paulinha. E complementando aí, né, já falando desses desafios todos da digitalização, também o desafio de olhar esse cliente de uma outra maneira, né? Então, todo esse processo ali que a gente estava discutindo, que é super complexo, lidar com P, 2P, last mile, marketplace, venda própria, como que você consegue entender a maturidade do cliente, como ele navega em todos esses canais? Porque a gente teve aqui hoje já a Nielsen, né, falando da importância e de quantos canais os clientes navegam. A gente teve o iFood falando até de dentro da história dele como um aplicativo, mas que os clientes navegam em vários segmentos. Então, a importância dessa digitalização para a indústria, que é um novo, né? A gente está falando de uma digitalização nova, também tem muito a ver com esse novo cliente, né? Com esse novo consumidor. O que você observa de ganhos? Você tem algum número, alguma proporção para dizer o quanto de clientes novos essa omnicanalidade trouxe para a Pernod? Quantas casas novas você conseguiu chegar? Assim, a gente vê que os próprios varejistas estão numa maturidade muito maior também. E estão enxergando um pouco melhor essa omnicanalidade, entendendo que eles também não têm só o site deles para vender. Só isso já traz também para o consumidor muito mais opções. E isso vai trazendo, que são esses pontos de contato, né, que eu comentei, opções para o consumidor, e ele está entendendo mais que ele pode não só comprar diretamente na loja ou no site daquele varejo, como ele tem muito mais opções. E isso está trazendo também uma maturidade muito grande. E você vê já representando, o próprio e-commerce representando dentro de grandes varejistas, 20%, 30% da venda. Então, isso mostra o quanto realmente o consumidor já está buscando essa conveniência, buscando o quanto ele quer realmente poder comprar na hora que ele quer, do jeito que ele quer, aonde ele quer, o produto dele. E isso que é o que aumenta maior a complexidade para a indústria, porque ela tem que estar em todos esses lugares. E como estar, como fazer, é a grande dificuldade. Então, eu vejo a Pernod, a gente até juntando um pouco com o que você falou, a gente continua nessa ambição de tornar o e-commerce cada vez maior, mas existe todo um trabalho muito grande de base também a ser feito. Que a gente fez no último ano um trabalho de base gigantesco para trabalhar conteúdos, imagens, para que as pessoas consigam achar o nosso produto. Então, muitas vezes, a gente vê o e-commerce achar com qualidade. E achar com qualidade, exatamente. Então, não adianta você só colocar ali para vender. Não é só isso. Então, tem muito mais coisa por trás para ser feita, de trabalho, para que o consumidor também entenda que ali ele pode buscar o produto dele, ele vai entender um pouco mais e falar, então já vou comprar aqui mesmo. Eu não preciso ir para a loja. Então, você só consegue isso levando conteúdo, mostrando, tendo disponibilidade do produto, tendo boas promoções, trazendo combos, muitas vezes, estando ali nos momentos que ele mais precisa. E essa que é o grande... Acho que o consumidor está entendendo um pouco mais que ele pode achar tudo isso no e-commerce, que ele não precisa mais ir numa loja física. Desafio que... Vamos lá, né? Um Obrigada. Desafio enorme. É enorme. Obrigada. Obrigada, Roberta. Palmas, pessoal. Obrigada a você.